Aqui na Rádio Bandeirantes, no Bora Brasil e no Manhã Bandeirantes, nós tratamos em primeira mão da questão da eventual decisão de desapropriação do Jockey de São Paulo, né? O Jockey deve um valor significativo de impostos e a prefeitura quer recuperar esse dinheiro, desapropriando ali e montando um parque. Demos detalhes, inclusive, na nossa coluna no UOL. E nesse contexto todo, há, obviamente, especulação imobiliária, principalmente na ponta do Jockey, a ponta sul do Jockey, onde hoje se localiza o estacionamento e ali são feitos eventos. Dentro do Jockey não vai poder construir nada, pelo menos por enquanto é o que diz a legislação. Mas em toda aquela região ali, em toda aquela parte que vai do Jockey até a Avenida dos Tajurás, já há autorização para que surjam prédios, né? Surjam prédios e prédios altos. E quem está se posicionando contrariamente a isso é a Associação dos Amigos Colina das Flores. A gente conversa agora com o diretor da entidade, o José Luiz Junqueira. José Luiz, você pode posicionar a gente de qual é a situação ali, por favor? Bom dia. Claro, muito bom dia, Marco, muito bom dia, Danilo. Bom dia. Muito obrigado pela oportunidade. Nossa associação, o que a gente tenta fazer ali é corrigir a mudança desastrosa do zoneamento, né, daquela região inteirinha, e é crucial que a sociedade paulistana entenda que essa mudança é ilegal e desrespeita o planejamento urbano. Do que a gente está falando ali, como o Marco comentou, né? A Cidade Jardim é um bairro, uma região marcada por ser uma 01, que é uma zona estritamente residencial, com um adensamento baixo e pouca densidade e também o gabarito, quer dizer, a altura que as construções podem ter, são baixas também. E além disso, como toda a zona estritamente residencial, também existem o que se chama de zonas corredor, que é exatamente a Tajurás, a Avenida dos Tajurás, que o Marco citou. Então, essas zonas estritamente residenciais, elas existem desde 1972, que foram criadas com a lei que criou elas justamente para modular, para controlar esse crescimento desordenado da cidade de São Paulo, contribuindo para que no futuro a gente tivesse um ecossistema urbano com alguma qualidade ambiental, né? Para vocês terem uma ideia do que a gente está dizendo ali, hoje, as zonas como a Cidade Jardim, estritamente residenciais, representam menos de 2% do território total de São Paulo. Esse não é um número fácil de se obter, a gente só tem isso graças ao Centro de Estudos das Metrópoles, ligado à FAPESP, e é um cálculo extremamente complexo que foi feito somando a área, Marco e Danilo, de 2.500 polígonos, tem que somar a área de 2.500 polígonos e totaliza 30 km². Vocês têm uma ideia, a gente está comparando 30 km² com 1.500 km² quadrados do município inteirinho. Então, esse dado por si só deixa, vamos dizer, evidencia que erodir uma pequena área do verde pouco adensada e que resta na nossa cidade contrasta com todos os princípios, em todos os pontos, o que o plano diretor, que é uma lei que a gente já vai conversar, trata em termos de proporcionalidade, né? Essa história ainda de proporcionalidade, a gente tem que levar em consideração o seguinte: uma área estritamente residencial em São Paulo hoje é absolutamente impossível de se replicar, né? E a Cidade Jardim presta um serviço gigantesco para o ecossistema de São Paulo, que ela é a única capaz de compensar o adensamento necessário para o desenvolvimento do principal polo econômico de São Paulo, que é aqui na Vila Olímpia e no Itaim, né? Ela é um exemplo de extinção. Então, assim, é um legado que a gente não pode realmente permitir que vá embora através da tramitação de uma lei de forma ilegal e com resultado ilegal. Os imóveis ali daquela região já estão vendidos, né? Quer dizer, infelizmente o primeiro passo já foi dado para a verticalização, né? A coisa interessante é que os imóveis estão vendidos, né? É possível até se observar qual vai ser o uso, mas as zonas corredor, que é os imóveis de frente para a Avenida dos Tajurás, eles têm uma vocação enorme, como servir de apoio para todo o bolsão da zona estritamente residencial. E foi para isso que eles foram criados, Marco. Eles realmente estão vendidos, mas a venda em si não configura o direito de construir, né?
A gente entrou, fez um estudo muito aprofundado, né, com base inclusive no veto do nosso prefeito. Então, o voto do prefeito foi baseado num excelente suporte técnico, né, tão bom quanto o melhor laudo que a gente conseguiu contratar. Ele vetou essa alteração de zoneamento para a zona de estruturação metropolitana, reconhecendo que a nossa área está localizada no que eles chamam, os urbanistas, né, de zona de urbanização consolidada, quer dizer, não tem nada em migração e mudança ali, e de baixa densidade demográfica, né? Ele manteve essa condição por entender justamente, aí agora parafraseando, pegando a minha colinha aqui, Marco e Danilo, eu acho importante ouvir o veto do prefeito, porque ele foi muito bem redigido. E é muito difícil que a Câmara, então, ignore o voto técnico do prefeito e dos técnicos e urbanistas da própria prefeitura que trabalharam para suportar a decisão dele. Ele disse o seguinte: o incremento de adensamento não condiz com o entorno predominantemente residencial, descaracterizando-o de forma agressiva e trazendo todos os impactos sem oferecer melhoria de infraestrutura e mobilidade condizente. Mas a Câmara não derrubou esse veto? Fecha aspas no voto do prefeito. A Câmara não derrubou esse veto? Esse é o ponto. A Câmara derrubou o veto sem todo o rito necessário. Então, no nosso parecer, técnico e jurídico, né, a gente apresentou para o Ministério Público de São Paulo uma série de questionamentos, inclusive alegando a inconstitucionalidade do artigo 84, né, dessa lei de alteração do zoneamento, que é 18.081 de 2024. Esse é o ponto. Para quem está ouvindo a gente, é uma parte jurídica esquisita, mas imagina que no futebol existiu um gol, mas esse gol foi depois do impedimento, né? Então o gol não vale, ainda que ele tenha sido aprovado, e é uma competência da Câmara aprovar a lei, né? A lei tem que ser aprovada dentro do rito que a lei determina, né? Então, no nosso caso, para quem não é advogado como eu, tem uma série de questões de vícios nesse processo, né? Primeiro mais óbvio dele, que é esse que a gente está conversando agora, Danilo e Marco, é que tinha um parecer interno desfavorável à alteração. Então, ao derrubar o veto do prefeito, a Câmara ignorou tanto as preocupações urbanísticas do Executivo e também não se baseou em pareceres técnicos, né? Isso também foi contra... Diga, desculpa. Não, por gentileza. Por gentileza. José? Acho que perdemos aqui o José. Estou te ouvindo bem. José Luiz Junqueira. Não, por gentileza, só conclua antes da minha pergunta. Eu te interrompi aí. Basicamente assim, o processo todo começou, Danilo, de maneira irregular ali. Quer dizer, quando eles começaram o jogo já não estava valendo, porque essa mudança está em desacordo com o que foi tratado na revisão do zoneamento. Quer dizer, quando eles começaram a fazer esse processo, onde tinha sido acordado que eles nem alterariam as zonas estritamente residenciais, né? Não, eu só ia perguntar, José, que além da inconstitucionalidade, né, então a sociedade aí, Amigos Colina das Flores, preparou então todo esse parecer técnico, jurídico, apontando também questões ali de impactos, né, no bairro e também comparando com o que já foi feito, com o que aconteceu também num bairro vizinho, né, no Alto de Pinheiros. Então é idêntico ao que aconteceu no Alto de Pinheiros, não é isso? Vários vícios, vamos dizer, do que chama de inconstitucional, ou seja, o gol depois do impedimento tem muita coisa em comum com o bairro Alto de Pinheiros, né? Então, tem muita coisa. Por exemplo, as alterações substanciais que eles fizeram nessa revisão, ele faz o que o direito lá chama de usurpação de competência do Executivo. Cabe ao Executivo tocar isso, né? O plano diretor, para nossa sorte, é uma lei muito bem estabelecida, muito bem feita e que prevê o que pode e o que não pode fazer. Então, o motivo pelo qual o Ministério Público se envolve é porque a gente está tratando de um direito coletivo, né? Um direito coletivo e uma ação de constitucionalidade não pode ser movida por mim ou por você, Danilo. Tem algumas previsões e o Ministério Público, nesse caso, de longe é a melhor figura para questionar a constitucionalidade da lei, né? Quer dizer, o caminho único vai ser a judicialização do assunto. Mas não é uma matéria complexa, quer dizer, da forma com que foi feito, não vai ser dessas disputas onde a gente vai ficar discutindo se o gol valeu ou não valeu durante muito tempo, né? Porque só na minha coleçãozinha aqui, do nosso laudo técnico jurídico, né, tem violação de Constituição Federal, artigo 1, 5º, 18, 29, 30, 31, 36, 37 e várias também estaduais, né?
Então, não é uma matéria complexa para qualquer jurista especializado, ambientalista ou mesmo urbanista, né? E a Começa no seguinte... Pois não, pois não. Pode falar, desculpa. E a Associação dos Amigos Colina das Flores é a favor do Jockey se transformar num parque com acesso público? A gente é a favor de tudo que mantenha o gabarito e que seja bom para a cidade. Então, definitivamente, o tombamento ali do Jockey e o uso público do Jockey favorece demais a cidade toda. Justamente porque também, na mesma forma que eu dizia, como o nosso bairro, como zona estritamente residencial, hoje em dia é absolutamente impossível se criar uma área como a do Jockey Club no meio do centro urbano de São Paulo, né? Então, obviamente, o jockey é uma outra questão, uma questão de disputa entre privado e público, né? Mas, sem dúvida, a gente é a favor da manutenção de toda aquela massa verde, do baixo adensamento, a favor da população toda, não só de quem mora lá perto de forma alguma. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes, ao vivo no Manhã Bandeirantes, com José Luiz Junqueira, diretor da Associação Amigos Colina das Flores, né? Falando sobre aí a questão da Cidade Jardim, né? Se mobilizando aí para tentar barrar prédios, né? Várias entidades que defendem, não é? A permanência aí, como o José Luiz colocou, a permanência do gabarito, de seguir o projeto atual, né? Só para encerrar da minha parte, Luiz, então, se a questão agora é judicialização, o que a entidade, o que a associação tem aí como próximo passo já, hein? Eu acho fundamental essa publicidade, né, do que está acontecendo, essa oportunidade que vocês deram para a gente de se comunicar com o resto da população, quem passa por ali, quem usa o bairro ali, tem muito ciclista que usa o bairro de final de semana, etc., que é uma das poucas regiões também de São Paulo que você tem um relevo sem grande tráfego de veículo, etc. A publicidade é fundamental, porque essa não é uma discussão que envolve só morador, sabe, quem mexeu no meu queijo, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com um debate muito maior de seguir as regras de urbanismo que estão previstas no plano diretor. Porque hoje a gente extingue uma área a favor de um adensamento maior, que não é do interesse do município, de longe, e amanhã a Câmara ou o Executivo, quer dizer, dessa vez foi a Câmara, foi o Legislativo, mas se fosse se quem estivesse ultrapassando a linha fosse Executivo, a gente teria o mesmo tipo de problema. Então, só o que a gente quer é que as leis realmente do país sejam seguidas. E a publicidade, o debate público dessa questão de proporcionalidade, questão de a quem cabe cada competência, participação popular nas alterações do plano diretor, etc., que é o que diz a lei, é fundamental para todo mundo. Para ser bem explícito, na sua opinião, quem é que ganhou com essa lei ali naquele pedaço e com a possibilidade de verticalização ali? Vamos fazer uma conta? Hoje o gabarito, ali já tem alguns quarteirões, os quarteirões de frente para a avenida já tinha uma possibilidade maior de construção, mas para quem está ouvindo a gente, o valor de um imóvel, de um terreno, é proporcional à capacidade de construção que você tem nele, né? A capacidade de construção é um cálculo técnico em cima da área do próprio terreno, né? Então, para toda a área que foi transformada de zona estritamente residencial em zona de estruturação metropolitana, o gabarito multiplica por 4 ou 5. Então, o valor do terreno multiplica por 4 ou 5. Ou seja, os maiores interessados, sem dúvida, é quem planeja incorporar prédios residenciais, porque na zona corredor hoje você já pode fazer o que você quiser de prédio comercial. Então, são os interessados em prédios residenciais de altíssimo valor do metro quadrado. Não tem nada a ver com a presença do metrô do outro lado da ponte, não tem nada a ver com vamos dizer, o planejamento social e democrático da ocupação do centro expandido de São Paulo, que é uma preocupação dos urbanistas há muito tempo, né? Não tem nada a ver com isso. Queria agradecer a participação do José Luiz Junqueira, diretor da Associação Amigos Colina das Flores, falando dessa questão do zoneamento ali naquele pedaço de Cidade Jardim, junto à Avenida dos Tajurás, entre a Avenida dos Tajurás e Jockey Clube de São Paulo. Muito obrigado, bom dia. Muito obrigado, Marco. Muito obrigado, Danilo. Bom dia. Conversamos com José Luiz Junqueira, diretor da Associação Amigos Colinas das Flores.